Olá! Chegamos ao dia 52 do nosso plano de leitura. E hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que é bem fundamental. O que significa, na prática, ter uma vida que agrada a Deus? Sabe, as leituras de hoje, que passam por Mateus, Êxodo e Provérbios, elas tecem juntas uma resposta muito poderosa. Vão construindo aos poucos uma imagem bem clara do que é a verdadeira justiça. Então vamos começar essa exploração. E o nosso ponto de partida é um lugar bem inusitado. A gente vai para o deserto da Judeia encontrar uma figura radical que tinha uma mensagem pra lá de urgente. Essa voz de João Batista. E esse chamado dele já prepara o terreno, sabe? Deixa claro que para se alinhar com o que Deus está fazendo é preciso uma mudança de rota, uma mudança fundamental. João Batista não era um pregador comum, né? A aparência dele, as roupas, a comida, tudo nele era um símbolo vivo da sua mensagem. Era a imagem de uma vida separada do normal, sabe? Totalmente dedicada a preparar o caminho do Senhor. E esse chamado do João para um relacionamento certo com Deus, isso não é uma novidade. Na verdade, ecoa um momento chave na história de Israel. Para a gente entender essa conexão, vamos voltar lá em Êxodo. Olha, isso aqui não era só sobre ler regras. Era uma cerimônia muito séria, muito sagrada. O sangue, que simboliza a vida, era usado para selar um compromisso profundo entre Deus e o povo, baseado nas palavras dele. E essa resposta do povo, todo mundo junto, em uma só voz, mostra o comprometimento total deles com esse caminho de justiça que agora estava definido pela aliança. Ok, mas como essa justiça se parece no dia a dia? Na prática mesmo? Bom, o livro de Provérbios, lá no capítulo 11, dá pra gente um guia bem direto ao ponto. O contraste aqui é muito forte, né? Fica bem claro que justiça não é uma coisa abstrata, uma ideia distante. Pelo contrário, é uma série de escolhas bem concretas que a gente faz todo dia. Em honestidade, em humildade, em generosidade. Então, a gente tem o chamado a aliança e o caminho prático. Todos esses pontos, todos esses fios vão se encontrar em um momento espetacular. E para isso, a gente volta para Mateus. E essas são as palavras de Jesus para João Batista. Justo no momento em que ele, o único que nunca pecou, dá um passo à frente para ser batizado. Com isso, ele se identifica de forma perfeita com esse caminho de obediência. E aí, algo simplesmente extraordinário acontece. Uma coisa que confirma a importância gigantesca daquele ato. E aqui tudo se completa. A voz do próprio Pai vinda do céu confirma que Jesus é a personificação perfeita da justiça. Aquele que agrada a Deus em tudo. Uau! Então, depois de passar por essas 3 leituras tão fortes, o que a gente pode tirar de mais importante disso tudo? O que essas leituras nos mostram é o quadro completo, sabe? Desde o primeiro chamado para uma mudança de vida, até a sua expressão mais perfeita e final em Jesus. Olha, se essa reflexão de hoje ajudou a conectar os pontos, que tal deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR? Assim, a gente continua essa jornada diária pela Bíblia juntos. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. No nosso dia a dia, seja no trabalho, em casa, com a família ou na comunidade, de que forma esse caminho antigo de justiça pode ganhar uma expressão nova e relevante hoje?